Fala galera do YouTube, Cavalo aqui com vocês, hoje para falar sobre uma HQ que diz muito sobre os tempos que nós vivemos aí recentes. Essa HQ é A Resistência, de John Michael Straczynski. Bem, a pandemia deixou sequelas aí para todo mundo, né? Vivemos tempos bem esquisitos. E foi a pandemia que inspirou essa HQ. Ela se passa no mundo pós-pandêmico. E ela é uma ficção, tanto científica como política, muito atual, que realmente mexe com a gente depois de tudo que a gente passou. Se interessou? Então bora lá que eu vou fazer uma resenha bem legal sobre ela para você. Mas primeiro não se esquece, né? Se inscreve aí no canal, deixa a sua inscrição, que isso é muito importante para mim continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você sobre aí a cultura pop. Porque quadrinho não é só super-herói também, tem muita coisa legal aí e eu tô cada vez mais trazendo conteúdo para vocês. Então não esquece, deixa seu like e faça a sua inscrição. E solta a vinheta! Cavalo Geek. Hey! Bem, gente, como eu disse, a HQ A Resistência ela foi escrita por John Michael Straczynski e ela foi inspirada na pandemia da Covid-19 que a gente viveu. E como a pandemia que a gente viveu, essa pandemia demonstrada na HQ, ela também causa sim alvoroço no mundo, né? Houve muitas mortes e mudou para sempre o modo de viver das pessoas, né? Naquele universo, assim como mudou pra gente aqui também, né? As coisas mudaram realmente após pandemia. E é muito legal. Você vê isso adaptado num outro cenário, né? O personagem principal é o John. O John é um cara simples e ele perdeu tudo durante a pandemia. Ele é uma pessoa que você consegue se conectar, porque ainda mais as pessoas que sofreram bastante durante a pandemia, tiveram perdas, conseguem se conectar muito fácil com ele. Mas ele, apesar de tudo que ele viveu, ele ainda é uma pessoa que tem muita esperança no futuro, né? Ele ainda acredita no melhor. Só que nessa pandemia, na HQ, ali foi uma desculpa para o governo se tornar um governo meio opressor. Então ele começa a oprimir as pessoas, a repreender. E nisso surge uma resistência, pessoas dispostas a lutar pela liberdade, pelos direitos. E o John conhece essa resistência. E ele vai entrar na resistência e cada vez mais ele vai se conectando com isso. E no decorrer da história, o John ele começa a se questionar as suas motivações para estar ali, né? Ele começa a fazer uma reflexão interna muito interessante. O John ele começa a perceber a complexidade do mundo que ele vive, né? E o legal é que a HQ mostra, né, como que as pessoas tiveram que se adaptar a esse mundo pós-pandêmico, coisa que a gente também precisou aqui, né? Então é uma leitura assim que conecta muito com o que a gente acabou de vivenciar recentemente. Mas o legal é o final, que tem um clímax onde traz de volta a esperança. Ela fecha assim com uma esperança de futuro. E isso é maravilhoso, porque o que mais a gente está precisando no mundo hoje é esperança, é acreditar no melhor. Então ela traz aí uma mensagem muito legal por fim essa HQ, além de mostrar aí então essa adaptação de vida, essa luta pela liberdade, pessoas como o John que perderam tudo e tem que se reencontrar. Então vale muito a pena. Mas vamos detalhar um pouquinho mais essa obra, tá? Essa aí é só uma introdução, essa é a narrativa principal, né? A sinopse dela. Essa HQ ela tem uma narrativa impressionante. Ela combina muito elementos de ação e de suspense e faz uma análise social profunda do mundo pós-pandemia. É muito interessante de se ver. E outra coisa muito legal são os temas que ela aborda, porque ela aborda temas importantes, como a própria resistência, injustiças, política, justiça social e aborda também ética, né? O que faz com que a gente fique assim muito atento, porque são assuntos que nos são caros também, né? E ali para os protagonistas tudo isso é muito difícil de lidar, porque a realidade se tornou muito mais complexa no pós-pandemia. Assim como se tornou para nós também, né, após a Covid-19. O mundo onde se passa a HQ, a história de A Resistência, ele é muito bem construído, porque ele reflete o pós-pandemia com muita precisão. Inclusive, na narrativa, o John Michael Straczynski, ele explora muito bem as consequências da pandemia, na política, na economia e na vida das pessoas comuns.
Como eu já disse, a HQ ela foi inspirada na Covid-19, mas principalmente também nas tensões políticas e sociais que ficaram após essa grave crise sanitária. A narrativa ela foi construída para demonstrar realmente um mundo realista e não apenas uma aventura. Essa HQ ela foi muito elogiada justamente por isso, por esse mundo realista, pelas suas críticas políticas e sociais, mesmo num ambiente de ficção. A HQ ela levanta muitas questões importantes, como ética, justiça social, política, e assim se torna uma leitura obrigatória para quem quer entender um pouquinho do mundo pós-pandêmico. Mesmo sendo num ambiente de ficção, retrata muito bem como até ficou a nossa sociedade depois da pandemia, né, dessa crise sanitária. Então ela se torna muito agradável em termos de conhecimento, para você entender melhor aqui esse momento que a gente viveu. Bem, a HQ ela foi muito elogiada pela crítica e também pelos leitores, justamente por ela conseguir trazer essas questões tão importantes para a leitura. E fora a Straczynski conseguir criar personagens extremamente cativantes e uma narrativa muito envolvente. Não deixe de ler essa obra-prima atual, porque ela vai te deixar grudada do início ao fim, porque os personagens são muito bem construídos, o tema é muito atual e realmente a gente acaba tocado pela situação, porque a gente acabou de viver isso. A arte muito realista, o clima de tensão que vai do início ao fim e a mensagem de esperança que ela traz, e todo esse retrato mesmo da sociedade, da política, da ética, vale muito a pena. Se você puder, compre essa HQ, pesquise sobre ela, deixa aí nos comentários se você gostou, se te deu vontade de ler, porque olha, é uma obra-prima, ela é pouco conhecida, porém eu garanto para você que você não vai se arrepender de ter ela em sua coleção. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, tá? E a sua inscrição também. Eu preciso muito da sua inscrição para continuar trazendo cada vez mais informação para você sobre essas revistas em quadrinhos, inclusive de super-heróis, de ficção, de terror, porque eu sou realmente um amante da nona arte e isso é feito de fã para outro fã, e eu agradeço muito a sua inscrição. E eu vou continuar trabalhando aí para trazer cada vez mais informações da cultura pop, do mundo dos quadrinhos, do games para vocês. Beleza? Um abraço do Cavalo, muito obrigado!